Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é quarta-feira, aniversário do Joinville Esporte Clube, 38 anos. Parece que foi ontem. Muita gente aqui em Joinville não acompanhou a grande parte dessa caminhada do Joinville Esporte Clube. Nós tínhamos aqui na cidade, e eu falo porque não vivi essa época, quando cheguei já existia o Joinville Esporte Clube, tínhamos duas equipes, América e Caxias, que disputavam o Campeonato Catarinense e estavam muito mal das pernas. Eram clubes tradicionais, com torcidas, com cultura, com história, mas sem patrocínio. O último título joinvilense foi do América, às custas de muito dinheiro do presidente, que era um empresário da época, que acabou falindo. Ele era dono de uma das revendedoras, de umas concessionárias aqui da cidade, acabou falindo. O João Hansen Neto, o filho do saudoso João Hansen, é que teve a ideia, bateu na mesa, chamou os presidentes de Caxias e de América e disse que eles eram caxienses. A família Hansen era caxiense e dava algum dinheiro para o Caxias, apoiava algum dinheiro para o Caxias. Chamou os dois principais cronistas esportivos da época, o Maceió da Notícia e o Marco Antônio da Rádio Cultura, lançou a ideia e o casamento aconteceu. Só que aconteceu e eles foram morar na casa do Caxias. O América ficou com seu patrimônio, com seu nome, só acabou com o futebol profissional. Assim nasceu o JEC. Era como se fosse fazer um casamento entre dois integrantes de duas famílias rivais. E deu certo. Ganhou o primeiro ano, 76, perdeu o segundo, e de 78 em diante engatou uma série de vitórias, chegando a 8 títulos consecutivos. E eu acompanhei essa história do JEC. Em 1980, eu integrei uma comitiva de jornalistas brasileiros à Alemanha, a convite da Igreja de Confissão Luterana do Brasil. E quando retornei, um mês depois, eu fiquei lá passeando, recebi a notícia que o meu colega Wagner Baggio, com quem dividia a redação da sucursal do Jornal do Estado, ele fazia esporte e polícia e algumas outras matérias. E eu, política e também outras matérias. E quando eu cheguei, já estava contratada a jornalista Vera Regina Friedrich, também gaúcha, e que já estava fazendo matérias de geral e de política. E coube a mim, porque ela não poderia, essa foi a desculpa que me deram, ela não poderia ir no vestiário, fazer esporte. E foram 5 longos anos de setorista do JEC. Todas as matérias do Jornal do Estado, na época, o principal e o melhor jornal de Santa Catarina, com circulação estadual, tinha uma sucursal forte em Chapecó, muito forte também em Criciúma e Blumenau, e também aqui em Joinville. E nunca esqueço, se não me engano foi em 1985, a final do Campeonato Catarinense em Itajaí, porque o campo do Joinville não pôde sediar aquela final. Então foi numa cidade próxima os dois adversários, Joinville e Avaí. E coube a mim, como repórter, como setorista do JEC, fazer a crônica, fazer a cobertura desta final. As reportagens foram feitas pelo pessoal da editoria de esportes lá em Florianópolis, porque
em função do tempo, terminou o jogo, eu fui me dirigir até a sucursal de Itajaí, no Telex, para fazer o texto e mandar para Florianópolis via Telex. O fotógrafo veio de carro, tirou algumas fotos e voltou para a capital para revelar e utilizar as fotos do dia seguinte. Na primeira rodagem, porque para o Jornal e para o Oeste eles rodavam cedo. E o outro fotógrafo foi mais tarde, já para a edição lá de Florianópolis, eles achavam que o Avaí seria campeão, com as fotos das comemorações. Até hoje a edição do meu jornal dessa cobertura. Foi uma página de cobertura. O Joinville venceu o Avaí por 2-1. 2-0. O Maringá, o Paulo Egídio, se não me engano, fez um golzinho no final. O Maringá fez o primeiro no começo. O Avaí tinha um time muito bom. Mas, para mim, aquele time que venceu aquele campeonato, que venceu o Avaí, foi o melhor time que o Joinville teve. Para se ter uma ideia, na ponta, Geraldo Pereira, que tinha sido titular do São Paulo. E também vestiu a camisa da seleção brasileira. E na outra ponta, Paulo Egídio, uma grande revelação do futebol paulista, foi para o Vasco e acabou aqui no Joinville, graças ao apoio de Karl Hansen da Tigre, que bancou a vinda do Paulo Egídio. E o Paulo Egídio se deu tão bem aqui em Joinville, no JEC, que acabou indo para o Grêmio, titular do Grêmio, e fez um jogo na Europa pela seleção brasileira. Depois do intervalo, mais sobre o aniversariante de hoje, 38 anos. Já voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Bem, depois da minha experiência de setorista do JEC, no ano de 2000, acabei sendo convidado, indicado pelo então presidente do Conselho, José Carlos Vieira, para ser diretor de comunicação e organizar toda a estrutura de assessoria de imprensa, de comunicação da nova diretoria, que teve como presidente Márcio Vogelzanger. E como diretor de futebol, Nereu Martinelli, e o Mauro Bartoli era diretor de administração ou de finanças, não estou recordado. Participavam ainda o Madiel Grangeiro, o Gert Bagson, médico, o Odorico Fortunato como diretor de patrimônio, e o Osni Fontan também tinha um cargo lá na diretoria. Fomos campeões em 2000 e campeões em 2001. A partida que mais me traz recordação boa, além daquele título lá de Itajaí, foi uma partida, uma excursão que o Joinville fez no final da Série B para São Paulo, Ribeirão Preto e Belém do Pará. Eu acompanhei a delegação como dirigente e lá em Belém do Pará, o estádio lotado contra a equipe do Remo. Lotado. E o Joinville precisava vencer lá e vencer aqui em Joinville, o Londrina, na última partida, para subir de fase. E o estádio Mangueirão, lá de Belém do Pará, lotado, e o Joinville venceu por 2-1. Foi uma vitória importantíssima. E a maior decepção continua sendo aquela derrota para o Londrina, uma semana depois, aqui em Joinville. Precisávamos apenas de um empate. E saímos vencendo. E o Londrina acabou vencendo por 3-1. E o Joinville foi desclassificado. Parabéns ao Joinville, parabéns aos seus torcedores. Por mais esse ano de fundação e que tenha, a partir de hoje, muitos títulos e a grande aspiração de todos nós, torcedores e joinvilenses, subir para a Série A. Mudando de assunto,
mudando de assunto, respondendo uma pergunta de um morador lá do bairro Costa e Silva sobre a situação da Rui Barbosa, que tem aquele projeto de asfaltamento, de revitalização que está em execução. A obra atrasou, vai atrasar, e a sua inauguração está prevista para o segundo semestre desse ano. O que aconteceu? A empresa que ganhou a licitação, uma empresa de Curitiba, a Empo, ela desistiu. Ela declinou da obra em andamento. E isso atrasou ainda mais, porque o governo do estado teve que chamar a segunda colocada naquela licitação, que é a Adrimar, uma empresa aqui de Joinville, que está há 3 meses tocando essa obra, que tem 1,9 quilômetros e que, repito, está atrasada e vai demorar mais algum tempo. Tudo em função daquela empresa lá de Curitiba ter desistido da obra. Política. Hoje, na minha coluna do Jornal Notícias do Dia, estou respondendo também uma outra pergunta de um leitor perguntando quando nós teremos um governador de Joinville. Quando Santa Catarina terá um governador aqui de Joinville. A única chance chama-se Mauro Mariani. Mas está difícil, porque o projeto do senador Luiz Henrique era eleger Mauro Mariani vice-governador. O Colombo não pode concorrer a mais um mandato eletivo e o Mauro Mariani teria 4 anos para estadualizar o seu nome pelo PMDB. Além disso, está no apoio a Colombo o fato dele apoiar o candidato do PMDB em 2018, no caso, o vice-governador Mauro Mariani. Plano perfeito, até porque o Mauro, o vice-governador, ele tem um político com bastante carisma e teria um potencial muito grande para ser governador em 2018 e Joinville teria, assim, depois de Pedro Ivo Luiz Henrique, o 3º governador da sua história. Mas acontece que o Mauro Mariani, não vou aqui falar as razões, o Mauro Mariani está em caminho diferente do Luiz Henrique. Ambos são de Joinville, o Mauro mora aqui em Joinville. A família do Mauro mora aqui em Joinville. As trigêmeas do Mauro moram aqui em Joinville. E eu não considero o Paulo Bauer de Joinville, porque o Paulo Bauer mora em Florianópolis. Tem casa até na Praia Brava de Florianópolis. Só que os dois estão em caminhos paralelos, o Luiz Henrique e o Mauro Mariani. Um defende a reeleição do Colombo, o outro candidatura própria. Só que o PMDB, esquecem os defensores da candidatura própria, não tem um candidato competitivo. Esse grupo que defende candidatura própria tem o Mauro, que não tem o nome ainda estadualizado. Tem o ex-governador Paulo Afonso, que saiu queimado, não conseguiu se reeleger, com poder, com a máquina na mão. E o prefeito de Florianópolis, o Dário Berger, que não é bem visto dentro do PMDB. Que não consegue nenhuma indicação para vice-governador, nenhum cargo. Porque ele nunca foi PMDB, ele está no PMDB. Podemos perder a chance de ter um governador de Joinville em 2018. Voltamos amanhã. Mais uma vez, parabéns ao Jack e a todos os torcedores do nosso time da cidade, time do coração. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.